Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no terceiro domingo do tempo da Quaresma, e a Quaresma é a oportunidade que Deus nos dá, através da liturgia da nossa igreja, de bem prepararmos-nos para a grande celebração que é a Páscoa do Senhor Jesus. Nunca se ouviu falar em lugar nenhum, de nenhum país, de nenhuma cultura, de nenhuma época, de alguém como nós, que tenha nascido, vivido, tenha morrido e sido sepultado, e depois tenha voltado de corpo e de alma para o convívio com os seus. Então, a ressurreição de Jesus é o grande acontecimento da história da humanidade. E com a ressurreição de Jesus, nos é revelado uma série de coisas ou de situações as quais nós haveremos de encontrar após também a nossa Páscoa. Gostaria de ressaltar apenas algumas brevemente. Primeiro, após a nossa morte corporal, quando formos recebidos por Deus, nós receberemos como herança um corpo. Não este corpo aqui, que ficará depositado num jazigo de um cemitério deste qualquer, mas o corpo glorioso. Então, a primeira coisa que Jesus ressuscitado nos mostra, na vida futura, continuaremos a sermos gente. Para ser gente, tem que se ter corpo e alma. Depois, Jesus pode ser visto, ouvido, tocado, e ele também pode ver, ouvir e tocar e comer. Ou seja, a realidade futura que nos espera na ressurreição da carne, ela tem semelhanças com esta vida aqui que nós já vivemos e experimentamos. Depois, um outro aspecto também, um terceiro que eu gostaria de destacar. Jesus volta para poder encontrar-se com os seus discípulos, os apóstolos, as testemunhas, para manter um relacionamento interpessoal. Então, na vida futura, nós não viveremos isolados, sozinhos. Viveremos nos relacionando uns com os outros. Obviamente que este relacionamento será pautado por uma inspiração. Que inspiração é esta? Dada por quem? Da onde? Dada pelo próprio Deus. Por isso que no livro do Apocalipse de São João vai usar essa frase maravilhosa que é: na vida futura, Deus será tudo em todos. Ou seja, Deus será a fonte de inspiração para a maneira como nós haveremos de nos relacionarmos na vida futura. Nossa fonte de inspiração não serão mais os nossos pais, nossos professores, nossos amigos. Deus é que será a fonte de inspiração. Depois, Jesus se reúne, ressuscitado com os apóstolos, e mostra também que haverá um convívio familiar. A família para Deus é sempre importante. Como para nós, a família com laços de sangue, como elas falam para nós. Se um membro da nossa família sofre alguma coisa, nós também sofremos. Por quê? Por causa desta ligação do sangue. Na vida futura, nós também viveremos não amontoados de pessoas, ou como na sociedade de hoje, que vivemos em bolhas, em grupos afins de interesses. Na vida futura, faremos parte de uma única e grande família, que é a família dos filhos e filhas de Deus. E como toda família, tem que ter um pai, que é Deus, um irmão mais velho. Toda família tem um irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Uma mãe. Toda família tem que ter a figura de uma mãe. A maternidade tem que estar presente, que é Maria Santíssima. E depois, uma imensidão incontável dos filhos e das filhas de Deus vivendo para sempre na casa do Pai. Então, a ressurreição de Jesus nos traz uma série de situações que nós deveríamos de pensar, meditar e rezar, porque é o futuro que nos espera e nos aguarda. Enquanto ainda estamos neste mundo, na primeira leitura vai dizer do livro do Êxodo, o povo que está fazendo a travessia do deserto está faltando água. Não poderia haver algo mais terrível do que, num sol escaldante como aquele, faltar
aquilo que é o mais essencial, que é a água. E eles pensam que vão morrer e começam a duvidar da presença de Deus junto deles. Começam a duvidar. Deus nos abandonou. Será que realmente Deus está conosco? Aqui eu gostaria de dar um exemplo de uma pessoa que me contou algo que, num primeiro momento, eu fiquei extremamente escandalizado, mas depois eu entendi. Nunca tinha ouvido isso. Uma pessoa que sofreu uma perda irreparável na vida dela. Irreparável. E se encontrou numa situação de total solidão e desespero. O que essa pessoa fez? Ela rezou pedindo a Deus para que Deus se afastasse dela. Senhor, não me procure mais. Não me venha ao meu encontro e não me traga mais problemas. Não quero saber do Senhor. Eu nunca tinha visto isso, mas aquilo me chocou, mas me chamou a atenção. A pessoa acreditava que toda aquela perda e sofrimento fora causada pelo próprio Deus. E uma maneira de se livrar do sofrimento seria se livrar da presença de Deus. Até o dia, como Deus não desiste de nós, aqui ele revela na primeira leitura, através de Moisés, que vai interceder, ela ouve uma música conhecida a nós, que a letra começa, ninguém te ama como eu. Ela sentiu como se Deus estivesse falando para ela naquele momento. Apesar do sentimento de dor, de desespero, Deus não abandonou e não deixou de amá-la. O que é amar? É cuidar daquela pessoa. Ela caiu num pranto, num choro e se arrependeu amargamente daquilo que ela havia pedido para Deus. Obviamente que ela logo depois começou a sua penitência, confissão, jejum e esmola. Para quê? Para poder voltar no caminho diante da presença do Senhor Deus. É a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo. Quando surge um problema, uma grande dificuldade, a primeira pessoa que nós achamos que seja culpada é sempre Deus. Ou achamos que Ele causou aquilo ou que Ele nos abandonou. E isto não é verdade. Deus está sempre conosco porque Ele nos amou e nos ama sempre por primeiro. Depois, para terminar no Evangelho, Jesus veio a este mundo para instaurar o reino de Deus, para nos salvar, mas também Ele veio para nos encontrar. Jesus tem a missão de vir a este mundo para nos encontrar. Nós que muitas vezes estamos perdidos e Ele vem até a nós. Para quê? O que Ele vem nos oferecer? Ele vem nos oferecer a sua companhia divina. E é o que acontece com esta mulher lá no poço de Jacó, na Samaria. Aquela mulher é viúva, sozinha, abandonada, e eis que ela encontra Jesus ali junto àquele poço. No primeiro momento, Jesus pede para que ela lhe dê a água. Depois, no segundo momento, ele se oferece como esta água viva que jorra para a vida eterna. Que água viva é esta? É o desejo que nós temos dentro de nós de vivermos sempre unidos a Deus. E Jesus é a fonte que pode nos saciar desse desejo de encontro sempre e definitivo com a pessoa de Deus. Ela fica tão encantada com a presença de Jesus, eu vou usar uma outra expressão, ela fica tão encantada e admirada pelo fato de Jesus ter vindo ao encontro dela, que ela não tem outra coisa a fazer a não ser contar para os seus concidadãos este encontro extraordinário. A mesma coisa é conosco. Quando Jesus vem ao nosso encontro, nos oferece a sua companhia, que é a água viva, nós não temos outra coisa a fazer a não sermos contar e testemunhar este encontro entre o céu com esta terra aqui, que é a nossa vida neste mundo.
Jesus que quer dar um sentido novo à nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.